Bom, pessoal, então, agora sim, boa tarde a todo mundo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas para o professor Bernardo Iglesias, né? Gostaria, de em nome do nosso programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, agradecer, né, por ter aceito o convite, né, para palestrar para nós, dentro da sua área, né? Eu vou, então, fazer uma breve introdução, né, sobre o nosso convidado de hoje, né? O professor Bernardo Almeida Iglesias é formado em Química, licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é mestre em Química Inorgânica pela Universidade Federal de Santa Maria também, e doutor em Química pelo Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia da USP. Ele fez seu pós-doutorado na Universidade de Aveiro, em Portugal, e entre 2014 e 2015 foi agraciado com a Bolsa Jovens Talentos do CNPq na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a supervisão do professor Ademir Neves. Ele atuou como professor visitante na Universidade de Los Andes, Bogotá, e atua em áreas de interesse, como caracterizações espectroscópicas e espectroeletroquímicas de derivados porfirínicos, química de coordenação e síntese e aplicação de novos derivados porfirínicos contendo complexos periféricos de platina, paládio ou rutênio, para aplicação em química bioinorgânica e PDT. Atualmente, professor, ele é adjunto na 4, classe C, da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista PQ nível 2 do CNPq e coordena o Laboratório de Bioinorgânica e Materiais Porfirínicos. Não sei se consegui abranger todos os itens, né? Então, passo a palavra para o senhor, professor Bernardo, então, para proferir a sua palestra. Muito obrigado, Eduardo, primeiramente pelo programa, pelo convite feito, né? É uma satisfação estar falando um pouco do que a gente faz aqui em Santa Maria no nosso laboratório, né? Então, a palestra ela é intitulada com uso de derivados porfirínicos, né, para processos fotobiológicos aplicados à microbiologia. Não é somente isso o foco do nosso trabalho, mas bastante da parte dele é aplicada nessa parte microbiológica. E então vou mostrar um pouquinho para vocês aí de algumas coisas que a gente faz aí com os compostos, além dessa parte microbiológica da interação com biomoléculas também, que pode ser interesse para vocês, certo? Aqui eu amplio a tela ou sigo assim, Eduardo? Eu acho que também, não tem problema. Tá, perfeito. Muito bem. Então, dando início à apresentação, desculpa, o nosso foco principal do laboratório é trabalhar com derivados de porfirinas e borróis. São macrociclos tetrapirrólicos, certo? E são aplicados em diversos processos, principalmente usando a química de coordenação como um artifício para entender melhor essas interações, principalmente com biomoléculas, né? Então, a gente trabalha muito com derivados de paládio, de platina, que é o nosso carro-chefe, e rutênio também, além de compostos orgânicos que a gente sintetiza no laboratório. Vocês podem ver aí nesse outline aí que os nossos interesses são além da parte microbiológica, que é o que eu vou falar para vocês hoje. A gente tem bastante interesse também em interação dessas moléculas para entender um pouco como elas se ligam ou como elas interagem com, por exemplo, DNA, né? Tanto na parte interativa como na parte de fotoclivagem, uma vez que esses compostos eles apresentam propriedades fotooxidativas, né, mediante geração de espécies reativas de oxigênio. Também temos interesse na parte de interação com albuminas, né, principalmente porque as albuminas são proteínas carreadoras de fármacos no sangue, então é de interesse saber como que esses compostos interagem com esses derivados aí. E, além disso, entender um pouco os fenômenos que estão por trás dessas moléculas, né, os fenômenos fotofísicos, né, para saber se são compostos que emitem propriedades luminescentes, se só populam o estado tripleto, né, para a gente ter destinar essa aplicação de uma forma mais efetiva possível, né, na parte tanto como marcador celular, na parte de fotoinativação de micro-organismos, na parte de sensores também, né, então é uma coisa que a gente vem fazendo ao longo desse tempo aí, certo? Bom, para vocês terem uma ideia geral de como que é uma porfirina e de como que é um corrol, são moléculas muito similares em termos de macrociclo,
porém um único carbono ausente ali no corrol, se vocês podem ver aqui, bem nessa porção aqui, tem uma ligação direta do pirrol-pirrol. Essa ligação direta do corrol comparado com a porfirina, ela muda completamente as propriedades fotofísicas, fotobiológicas, biomiméticas, biocatalíticas, tudo, certo? E são compostos muito interessantes, porque apesar de serem da mesma família, possuem propriedades totalmente distintas, né? As porfirinas, de maneira geral, são compostos mais estáveis, são bem mais difundidos, os corróis já nem tanto, é uma classe de compostos que tem pouco tempo aí na literatura, é uma química de 15, 20 anos no máximo, e as porfirinas já são conhecidas há um longo tempo, né? E o grande interesse de trabalhar com esse tipo de macrociclos, né, tanto as porfirinas como os corróis, é que as porfirinas são compostos que estabilizam metais no seu centro, né, principalmente metais bivalentes, então aquela primeira série de transição a gente consegue completar ela toda, e são compostos que geram espécies reativas de oxigênio, principalmente oxigênio singleto, certo? Que é uma espécie reativa que é interessante para fins fotobiológicos. O corrol, ao contrário da porfirina, tem uma tendência de gerar mais espécies radicalares, né? Então a gente consegue destinar essas espécies de acordo com o macrociclo que a gente usa. Para vocês entenderem um pouquinho mais, só em termos de curiosidade, né? Aqui é um exemplo de como que se sintetiza uma porfirina ou até um corrol. A porfirina, esses macrociclos, mas basicamente a porfirina, são sintetizados a partir de um pirrol e de um aldeído de interesse, né? Então é feita uma reação em meio ácido, sobre a atmosfera de oxigênio mesmo, né, em refluxo, usa-se ácidos como solventes na reação e se obtém esses compostos com, parece ser muito baixo o rendimento, mas em termos de massa é bem alto e são compostos com uma coloração violeta, às vezes até esverdeados, os corróis. O grande problema da síntese desses compostos é que ele gera muito subproduto, muito polipirróis. E esses polipirróis acabam diminuindo muito o rendimento dessa reação, mas são compostos muito tranquilos de se trabalhar, né? No caso das porfirinas, os corróis é um pouquinho mais chatinho, porque ele é mais fotossensível, porém não é difícil a síntese deles, é mais trabalhosa só, mas de maneira geral eles são sintetizados dessa forma aí, né? Então ali tem a foto do Rottenmund e do professor Rocha Gonçalves lá de Coimbra, que foram os que desenvolveram a síntese desses derivados aí ao longo do tempo, né? E essa metodologia se usa até hoje para sintetizar esses derivados. Do nosso interesse, uma vez tendo os compostos, nós temos que olhar para a parte fotofísica deles, porque esse diagrama aí que vocês estão vendo, que é o diagrama de Jablonski, ele é o nosso cartão de visita para entender os processos fotodinâmicos que essas moléculas apresentam, tá? Porque dependendo de como que for o comportamento dessas moléculas, seja porfirina, seja corrol, a gente pode destinar a aplicação, né? Então, vocês estão vendo ali um diagrama um pouquinho complexo, mas são sistemas bem difundidos na literatura. Então, basicamente, o que esse diagrama diz para nós é que quando a gente excita uma molécula para um estado de maior energia, né, no caso, um estado excitado singleto, ela vai para esse estado de maior energia e podem acontecer várias coisas. A primeira coisa, que é a mais plausível, é ela retornar para o estado fundamental e emitir luz na forma de fluorescência. Então, são compostos que, se tiverem propriedades fluorescentes, eles vão ter essa característica. Mas, ao mesmo tempo, ou ao contrário, moléculas podem ir para um estado tripleto, também excitado, porém de menor energia do que o estado singleto. E nesse estado tripleto, através desse cruzamento intersistemas ali que vocês estão vendo, essas moléculas ali nesse estado tripleto pode acontecer dois fatores primordiais. O primeiro é ela retornar no estado de fosforescência. A essência ela só é vista
com algumas condições, principalmente no infravermelho próximo, a baixa temperatura, certo? Mas também ali nesse estado tripleto, que é o estado de interesse nosso, é onde são geradas essas espécies reativas de oxigênio, né? E uma vez elas geradas, nós podemos utilizar esses derivados para fins fotobiológicos, para processos fotobiológicos, certo? Então, a gente entendendo esse diagrama de Jablonski, ou tendo uma ideia do que as moléculas proporcionam para nós em termos de propriedades fotofísicas, a gente consegue destinar uma aplicação com um melhor olhar sobre ela. E nesse estado tripleto, então, como eu falei para vocês, é onde tem essas espécies reativas de oxigênio. E dentro dessas espécies reativas de oxigênio, que são formadas através do oxigênio molecular, que está no seu estado tripleto, nós podemos ter dois mecanismos de formação. Pode ser um mecanismo por transferência eletrônica, um mecanismo redox, ou um mecanismo de transferência de energia. Isso acontece de acordo com o fotossensibilizador, depende muito da natureza química desse fotossensibilizador. Tem algumas condições para favorecer uma ou outra espécie. Não existe ainda na literatura um mecanismo 100% seletivo, só oxigênio singleto, só superóxido, só radical hidroxil, só radical hidroperoxil. Não, é muito difícil isso acontecer. Alguma parcela da molécula pode sofrer, até porque o oxigênio singleto, que ele é gerado através de transferência de energia, ele pode sofrer um processo redox e gerar espécies radicalares. Em meio biológico, em outros meios, ele pode fazer com que isso aconteça. Vai depender muito da natureza do fotossensibilizador. Mas, de maneira geral, existem dois mecanismos, do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 é o mecanismo que gera radicais. O tipo 2 são os que geram espécies por transferência de energia que geram oxigênio singleto. Além desses radicais aí do tipo superóxido, hidroperoxil, hidroxil, peróxido de hidrogênio, que não é um radical, mas é uma molécula que pode ser gerada, também há espécies de nitrogênio também radicalares, como peroxinitrito, por exemplo, que é uma coisa, e óxido nitroso também, que são coisas que são bem utilizadas em meio biológico. Então, é interessante que essas moléculas populem esse estado tripleto, uma vez que nesse estado tripleto, né, nós temos como avaliar isso, como medir isso, como saber se essas moléculas geram essas espécies através de alguns experimentos. Então, a gente consegue destinar a aplicação desses fotossensibilizadores, dessas moléculas, para o seu determinado fim, né? E pensando em termos microbiológicos, é de interesse que gerem essas espécies, uma vez que essas espécies geradas, né, em meio fisiológico, elas podem causar fotooxidações, fotodanos em membranas, como, por exemplo, em membranas de bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? Uma vez que gram-negativas têm uma camada, tem mais camadas para serem fotooxidadas, normalmente os micro-organismos gram-negativos são menos suscetíveis à fotooxidação, né? É muito mais fácil você fotodegradar ou causar uma fotoinativação de um gram positivo do que um gram negativo. Mas nós temos exemplos na literatura aí, tanto do nosso grupo como de outros grupos aí, que há sim fotossensibilizadores bem efetivos para esse tipo de micro-organismo, né? Uma vez ele oxidando essas barreiras, que a maioria é lipoproteica, né, formando produtos de fotooxidação, essa membrana ela pode ser rompida e causar a morte do micro-organismo, que é de interesse da terapia fotodinâmica, né? E também, dependendo de como for, os compostos, eles têm uma interação com essas membranas, né? Isso depende muito de propriedades lipo ou hidrofílicas desses compostos para interagir com essas membranas, né? Então, um composto que tem uma característica mais lipofílica, ele tem uma tendência mais de ficar aderido a essas membranas e causar um fotodano muito mais pronunciado do que algo que for hidrofílico. Ele vai passar essa barreira e vai entrar, que também não é ruim, mas depende para qual é a aplicação que você vai destinar, né? E isso depende muito da natureza química do fotossensibilizador. Se ele for um fotossensibilizador que ele não tem cargas,
como, por exemplo, cargas positivas ou negativas, formando compostos catiônicos ou aniônicos, ele tem uma tendência de ficar nessas membranas, certo? Isso é uma questão da estrutura química desse fotossensibilizador, certo? Então, depende muito como que vai ser o comportamento dele perante essas membranas. Há experimentos hoje que mimetizam membranas que a gente pode utilizar para conseguir entender melhor o que está acontecendo nessa parte periférica do micro-organismo, nessa parte da membrana do micro-organismo. Com relação às espécies reativas, né? Então aqui tem uma série de espécies, como eu já falei para vocês, que elas são geradas lá. Eu destaco essas em vermelho ali, que são as principais, são as mais comuns e as que são geradas de forma mais simples por esses fotossensibilizadores, né? Então, superóxido, hidroperoxil, radical hidroxil, radical NO, são as mais comuns, né? São as que causam maiores fotodanos nas membranas, né? E são as mais fáceis de ser detectadas. As outras também são geradas, mas elas precisam de uma combinação com outras espécies para isso acontecer. Bom, dito isso, o nosso laboratório, então, ele é voltado para essas aplicações, principalmente aplicações com cunho fotodinâmico. A gente precisa de um fotossensibilizador, no caso a porfirina, um corrol, ou até uma fitalucianina, ou alguma coisa do tipo. Precisa de oxigênio para gerar essas espécies, certo? Então, certamente essas espécies em meio inerte não vão ser geradas, né? E precisamos de luz, né? Com comprimento de onda adequado ou com todos os comprimentos de onda, que é o caso da luz branca. Mas em comprimentos de onda específicos também pode ter uma maior efetividade dessa atividade fotodinâmica na presença, por exemplo, do micro-organismo, de uma célula, algo do tipo. Então, as nossas linhas de frente são basicamente essas aí. Entender, então, a parte fotofísica e fotobiológica desses derivados, certo? Aplicar eles para a parte de terapia fotodinâmica, a nível celular, a nível veterinário, a nível de microbiologia também. E também é um interesse nosso entender como que essas moléculas interagem com, por exemplo, DNA e albuminas, né, proteínas do sangue. Eu vou mostrar alguns trabalhos nossos aí, em colaboração com alguns professores aqui da UFSM e de outros lugares também. Então, eu começo mostrando para vocês uma linha que nós desenvolvemos há algum tempo aqui já, que é nessa área de fotoinativar micobactérias não tuberculosas, que são micobactérias de crescimento rápido, né? A professora Marli, aqui da UFSM, é especialista nessa parte de micobactérias, então nós temos alguns trabalhos já, não coloquei todos aí, mas só para vocês terem uma ideia. Então, normalmente, para as micobactérias, os compostos que são mais efetivos são compostos de origem catiônica, né, que tem carga positiva, né? Compostos contendo esses complexos periféricos de platina têm uma atividade muito significativa frente a micobactérias. Compostos que são derivados de sais de prata também, né, têm atividade antimicobactéria muito efetiva também, né, uma vez que a própria prata, né, ou derivados de prata já tem no histórico aí propriedades antimicrobianas, né, então é de interesse utilizar compostos contendo esse tipo de metal para essa determinada aplicação. Aqui eu mostro um trabalho para vocês, que a gente publicou isso daí em 2020, né? Então, nós começamos desde do cálculo do MIC ali para os micro-organismos, no caso para as micobactérias, estabelecendo uma concentração de fotoinativação, a gente faz uma curva de morte para essa cepa que deu o melhor resultado, no caso ali a Mycobacterium smigmatis, né? E também a gente estuda essas propriedades de fotodano por microscopia de força atômica, né? Por AFM. Então vocês podem ver a imagem ali, os compostos são produtores de oxigênio singleto, então isso é um motivo de ter utilizado eles contra as micobactérias. E vocês podem ver pelas imagens ali, desde a esquerda até a direita, a bem da esquerda, que é o Dark Conditions ali, é só a micobactéria na presença no escuro,
né? Então, ela tem uma forma definida. Na presença somente de luz, que é a segunda coluna, vocês podem ver que ela não sofre uma deformação tão significativa. Já na presença da porfirina no escuro, ela já tem um certo comportamento anômalo comparado com a micobactéria sem a porfirina. E na presença do fotossensibilizador, no caso aí um composto de platina, na presença de luz, vocês podem ver que ela tem uma promoção muito efetiva do fotodano. Vocês podem ver ali pela imagem que ela está toda fatiada, ela está toda esfarelada, né? Isso aí a gente consegue avaliar pelas propriedades mecânicas da medida da FM, né? Como a força de adesão, o tamanho, a rugosidade, né? Então a gente consegue avaliar isso perfeitamente por FM e poder dizer que sim, esses compostos causam um rompimento da membrana por conta da ação fotodinâmica que é através das espécies reativas do oxigênio, nesse caso, o oxigênio singleto. Né? Também trabalhamos na linha de fotoinativação de bactérias e fungos, né? Principalmente bactérias, com o professor Roberto Christian, aqui do FSM, que é um colaborador antigo nosso. Também temos uma série de trabalhos, né? Então, destaco aí os compostos também contendo derivados de platina, né? Tem esses derivados contendo cisplatina na periferia das porfirinas, que são compostos que têm um interesse biológico já também pelo histórico da cisplatina, que é um composto que tem atividade anticancerígena, consegue interagir bem com o DNA. Então, são compostos de interesse fotobiológico muito interessantes, certo? Principalmente na forma catiônica, são os mais efetivos também, né? Então, aqui também, a linha de trabalho nossa, ela também vai nesse mesmo sentido. Esse trabalho aqui é um exemplo de uma fotoinativação de cândidas, causadoras de onicomicose, certo? Então, podem ver ali naquele gráfico bem à esquerda, em cima ali, que em 30 minutos a gente consegue fotoinativar a colônia de cândida, né? Então, vocês podem ver ali pela imagem do AFM, a colônia de cândida só na presença de luz, e depois na presença de meio mic a gente já vê uma deformação total dessas colônias aí, levando a crer que isso daí ocorreu uma destruição dessas cândidas durante o processo fotodinâmico. São compostos que são formadores de biofilme, certo? Então, aquele gráfico que está no meio, vocês podem ver ali, aquilo é uma destruição do biofilme, à medida que a gente varia o MIC. Então, é interessante destruir biofilmes, que são uma proteção natural do micro-organismo, isso é importante, né, em termos de tratamento. Né? São compostos também que são avaliados a sua citotoxicidade, né? São compostos que não apresentam uma citotoxicidade nessa concentração, então isso é interessante para o uso celular. Né? E, mais uma vez, os compostos têm uma grande formação de oxigênio singleto, que justifica essa aplicação fotodinâmica deles aí na parte microbiológica. Alguns trabalhos também de aplicação com cunho veterinário, né, em colaboração com a professora Juliana Carnelucci, aqui também do UFSM, que ela é do Departamento de Veterinária Parasitária e Microbiológica, né, principalmente envolvendo problemas que causam doenças em cães, em vacas, cavalos, né, como, por exemplo, moraxela, otite, né? Então, aqui tem o exemplo da otite que eu vou dar para vocês. Né? Os compostos que têm uma maior efetividade também são catiônicos, né? Normalmente os catiônicos são os que melhor interagem com a membrana por conta dessa desestabilização da membrana, né? Nesse caso são porfirinas que são tetrametiladas, são compostos orgânicos, algumas com metal no centro da porfirina, mas elas têm uma grande vantagem que são compostos que são solúveis em água. Então, isso daí é muito bom de trabalhar em termos de aplicação. Tá? Então, eu destaco esses aqui como os principais desses trabalhos que a gente tem com a professora Juliana aí. Né? E aqui, mais uma vez também, um trabalho que a gente publicou o ano passado foi, envolvendo sistemas de policulturas, né? Então, sistemas que possuem mais de uma bactéria, para ver a efetividade dessa
atividade fotodinâmica, né? Então, no caso ali, a E. coli e a pseudo-intermédios, né? É um estafilococo ali, certo? Então, vocês podem ver pela imagem ali que sim, há dano, né, mediante ação fotodinâmica. Os compostos têm uma concentração ótima que tem atividade, né? Abaixo delas não, mas acima daquelas com certeza sim. Então, a gente consegue fotoinativar sistemas de policulturas, principalmente formadoras de biofilmes, que causam problemas em animais, né? Então, isso é de interesse do nosso laboratório em fazer esse tipo de aplicação. A parte de fungos também é uma coisa que está um pouco parada agora, mas é uma coisa que nos interessa muito, né? Agora, no momento, nós temos um especialista em fungos aqui em Santa Maria, que é o professor Sidney Alves, que alguém já deve conhecer. Ele já está aposentado, mas a Laura, que foi aluna de pós-doutorado dele, foi que trabalhou num artigo junto comigo aí. Tem também uma colaboração com o professor Ricardo Portela, lá da Bahia, né, que trabalha com cândidas, principalmente com fungos que causam problemas orais, né, principalmente de cunho odontológico, né. Então, aqui, mais uma vez, são as porfirinas, tanto as tetrametiladas como as de platina, que apresentaram melhor atividade, certo? Com relação ao trabalho junto com a Laura, as porfirinas apresentaram uma atividade muito interessante, principalmente na presença de dermatófitos, né, como o Trichophthum rubro e o Microsporus canis, né? Então, tiveram essa atividade bem acentuada, principalmente o derivado de platina, que ele é um ótimo gerador de oxigênio singleto, né? Então, a gente faz um teste, essa tabela que tem na parte superior à direita ali, que tem o AA. O AA é ácido ascórbico. O ácido ascórbico é um sequestrador de oxigênio singleto. Então, a gente usa esses sequestradores para descobrir qual a espécie que está atuando durante a fotoinativação. Então, a gente vê uma subida considerável do MIC, sendo que ele é a espécie que sequestrou aquela espécie reativa. Então, por isso que a gente está atribuindo essa natureza do oxigênio singleto atuando aí na aplicação fotodinâmica. Nós também temos a prática na microbiologia de utilizar alguns sais para potencializar o efeito fotodinâmico, como, por exemplo, o iodeto de potássio. Desculpem. O iodeto de potássio, ele é um sal que potencializa o efeito fotodinâmico da fotoinativação de micro-organismos, uma vez que o iodeto, ele no estado excitado, na presença de oxigênio singleto, ele gera espécies radicalares muito reativas de hidroaloperoxil radicais, que são extremamente reativos contra membranas. Então, na presença do iodeto, potencializa o efeito fotodinâmico, certo? E também na presença de alguns fármacos, como no caso para fungos ali, a gente utilizou o itraconazol, né, que é um antifúngico. A presença do itraconazol junto da porfirina causa um sinergismo. Então, isso é muito interessante, porque eles têm um comportamento sinérgico. No caso, a porfirina vai lá, arrebenta a membrana, causa um fotodano na membrana, deixa o fungo exposto para a entrada do antifúngico e ter uma efetividade no tratamento, né? Então, essas metodologias combinadas, elas são vistas com muito bons olhos para a aplicação fotodinâmica, né? No caso aqui do trabalho com o professor Ricardo, lá da Bahia, é uma série de cândidas, né? Então, tanto albicans como não albicans, então elas também têm atividade fotodinâmica, né? Principalmente por conta da formação de oxigênio singleto, que é a espécie reativa predominante, né? Vocês podem ver ali a microscopia de força atômica da cândida ali, podem ver que ela tem um mapa de força eletrostática ali que a gente pode ver que mudou ao entorno da colônia. Isso quer dizer que as porfirinas estão depositadas naquela região porque muda o potencial elétrico ali por conta delas terem carga positiva. E aquela membrana ela tem uma carga quase negativa, então faz com que promova essa fotodegradação, essa fotooxidação de forma mais efetiva na membrana do micro-organismo, certo?
Então a gente consegue avaliar isso aí de forma muito efetiva, né? E além dessa parte microbiológica, a gente também tem um interesse de estudar compostos que tenham atividade frente a biomoléculas, porque também é importante a gente avaliar se os compostos têm interação com algumas proteínas, têm interação com DNA para fins fotobiológicos e de interação celular, por exemplo, ou até pensando num sistema que possa se tornar um anticancerígeno, um marcador celular. Então, é de interesse saber como que eles interagem com biomacromoléculas, né? Então, aqui no caso do exemplo de um corrol com rutênio, na presença do rutênio, nós temos uma formação de estado tripleto muito melhor, e isso favorece, porque lá no estado tripleto é onde vão ser geradas essas espécies reativas de oxigênio, né? E a gente também tem o artifício de fazer por medidas espectroscópicas, aqui principalmente por espectroscopia de fluorescência, através das sondas do DNA, a gente consegue entender melhor ou tentar perceber aonde que essas moléculas estão interagindo no DNA. Então, a gente usa algumas sondas, né? No caso aqui, esse exemplo, esse gráfico que está em azul ali, é uma titulação na presença de DAP. O DAP ele é um marcador de suco menor do DNA, então é um ensaio de competição. Se o composto tem uma afinidade boa pelo suco menor, como a maioria tem, ele vai deslocar esse DAP e a constante de interação, de associação, vai dar muito grande, certo? O gráfico de baixo, ali em laranja, ele mostra a interação com a albumina, né? Com o HSA, com a albumina humana, né? Que é o modelo que a gente usa, ou o BSA. Como eles têm fluorescência, né, essas proteínas, por conta do triptofano, então a gente avalia a interação via triptofano, certo? E com um cálculo de DOC, né, com um colaborador nosso, a gente consegue perceber melhor como que estão interagindo esses compostos, tanto no DNA e em qual sítio da albumina também isso aí pode estar acontecendo, essa interação mais ou menos efetiva. Então, é de interesse nosso estudar esse tipo de mecanismo, esse tipo de interação com essas biomacromoléculas, certo? Alguns outros exemplos também, mudando o tamanho das moléculas para ver se favorece ou não essa interação. Aqui algumas propriedades fotofísicas dela. Nós utilizamos muito a técnica de ressonância paramagnética eletrônica, em colaboração lá com o pessoal do UFMG, para determinar essas espécies reativas de oxigênio, uma vez que não tem algumas sondas que a gente possa utilizar por fluorescência ou por absorção. Então, tem que usar a técnica, por exemplo, DPR, para detectar essas espécies aí. No caso, você usa esses spin traps, né, que são armadilhas de spin, para poder determinar isso aí. Então, por exemplo, se o composto gera oxigênio singleto, tem uma espécie, um spin trap que responde a ele. No caso aqui é para radical hidroxil e para radical superóxido. Então, a gente consegue perceber que esses compostos geram essas espécies. Então, isso daí é um ponto positivo, né? Outra coisa também interessante que a gente faz aqui é ver o quão fotoestável são esses compostos em solução, né? Principalmente em solução que contenha pH fisiológico, né? No caso, 7,4 ali. Então, esses corróis são muito fotoestáveis, as porfirinas mais ainda, em meio fisiológico, né? Então, isso é muito bom. Podem ver ali que 60 minutos de irradiação com luz branca, o composto mantém a sua integridade, ele quase não fotodegrada. Isso é muito bom, porque ele pode gerar essas espécies, cumprir o papel dele e ter uma certa estabilidade perante essa irradiação. Os mesmos derivados também, aqui um estudo mais com proteínas, né? Então, basicamente, esses compostos gostam de popular o sítio 3 por conta do número de resíduos ou dos resíduos específicos que tem nesse sítio, né? Principalmente triptofano. O triptofano está presente no sítio 3 do HSA e do BSA também, né? A diferença é que o BSA tem 2 resíduos de triptofano, então ele tem uma fluorescência mais acentuada, mas o HSA tem 1 resíduo, certo? Mas mesmo assim eles têm uma interação bem efetiva com esse tipo de fragmento na proteína. E a gente consegue tirar informações termodinâmicas dessa interação para saber se isso aí é efetivo ou não, se isso aí é favorável ou não, através de mudanças de temperatura,
faz medidas de croismo circular para ver perturbação na estrutura da proteína. Então, a gente consegue avaliar por aí essas interações, né? Assim como o DNA também, né, como eu falei para vocês, através da espectroscopia de fluorescência, a gente consegue determinar isso com o auxílio do cálculo teórico por DOC, né? A gente consegue provar isso com uma maior segurança, como que isso está acontecendo, aonde que isso está acontecendo, certo? Bom, pessoal, assim, tem muita coisa que eu queria mostrar, mas senão nós íamos passar umas 2 horas aqui falando, mas basicamente é isso que a gente faz. O nosso objetivo é gerar novos compostos, né, principalmente porfirinas e corróis, que possuam propriedades fotofísicas e fotodinâmicas e fotobiológicas adequadas para aplicação na área microbiológica, na área de PDT, na área de fotoinativação celular, na parte também de fotodegradação, é uma coisa que a gente vem fazendo também ao longo do tempo, fotodegradar fármacos e influentes, fotodegradar corantes, pesticidas, tudo com esse cunho foto aí, porque os compostos são fotorreativos, então é o interesse. Então, Eduardo e demais, gostaria de agradecer pela oportunidade, certo? Agradecimento aos meus colaboradores, aqui o meu grupo de pesquisa, né? Agradecimento aos órgãos de fomento, à minha universidade, aos colaboradores e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Eduardo. Bom, então, obrigado, professor Bernardo, pelo seu seminário, né, por falar desse tema tão importante, né, para a gente. E nesse momento, assim como de praxe, a gente sempre deixa um momento disponível para perguntas, né? Assim, certo. se os alunos, né, os participantes tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, né? Eu acredito que a gente tem alguns alunos aqui que também trabalham com síntese, talvez se sintam contemplados dentro dessa área também, que possam e que queiram, né, questionar, fazer alguma pergunta. A gente tem um momento agora. Uma coisa que eu não deixei muito claro é nós aqui, o nosso laboratório, a nossa especialidade é síntese. Eu não tenho laboratório de microbiologia, não tenho laboratório de... Não, nós somos especialistas em desenvolver novas moléculas para uma determinada aplicação, entendeu? Uhum. Mas, claro, contando com a colaboração, a gente tem ali o pessoal que faz os testes, ali o professor Roberto, a professora Juliana, tem a professora Mali, porque não dá para fazer tudo, né, Eduardo? Sabe claro. como é que funciona, né? Não tem como. Até eu não tenho nem o know-how da parte microbiológica para poder fazer isso. Mas, baseado na literatura e com o que a gente tem, a gente bola novos compostos para determinadas aplicações, entendeu? Então, agora está surgindo uma série nova de compostos, por exemplo, nós estamos desenvolvendo compostos contendo carboidratos, por exemplo. Então, a gente sabe que carboidrato é interessante a nível celular, digamos, alimento para a célula. Será que esses compostos com os carboidratos vão ter uma interação celular diferenciada? Não sei, tem que fazer alguns testes, né? Mas a gente se baseia mais ou menos nisso, né? Então, com núcleos ou com derivados que tenham alguma atividade, né, biológica, fotofísica, e que a gente, incluindo nesses macrociclos, possam ter novas propriedades, entendeu? Sim, claro, ótimo. Na verdade, eu fiquei só com uma curiosidade, assim, do ponto de vista farmacêutico, né? Uhum. Esses complexos que vocês desenvolveram, que têm a atividade sobre a fotoinativação das micobactérias, vocês chegaram a fazer algum experimento com animais? Ou se você só tem dados? Não, até tá meio parado essa parte aí, porque deve ser um problema geral, né? A falta de alunos, né? Não tem uma procura assim tão grande aqui. Então, mas uma das coisas, agora está saindo outro trabalho lá que a gente fez formação de biofilme também, e a gente queria fazer infecção de células para ver o que aconteceria com isso também. Mas essa parte mais em vivo também é interessante, porque como é algo... a PDT ela tem que ser pensada para níveis externos, então o melhor é para problemas, por exemplo, essas micobactérias elas causam problemas de pele. Sim. Então isso é muito bom.
Isso é muito bom, porque é fácil de tu chegar com uma fonte luminosa, tu pode aplicar um composto na pele, alguma coisa. Então, tu pode chegar ali, é como se fosse um tratamento alternativo, entendeu? Essa era É a mais pergunta fácil. que eu ia fazer, Entendeu? se seria para aplicação tópica ou se já está Claro. A dizendo... nossa ideia mesmo agora tem essa menina Jaqueline, que é a minha pós-doutoranda, ela vem da turma de polímeros, então a gente está fazendo materiais poliméricos para fazer, por exemplo, filmes finos, fazer materiais tipo géis, aerogéis, ou um filme que a gente possa fazer um curativo inteligente, por exemplo, colocar um curativo, irradiar, e ele funcionar com tipo um sistema de drug sim, delivery, alguma coisa do tipo, entendeu? uma terapia combinada, né? Isso, exato. É. E principalmente utilizando polímeros naturais, né? Polissacarídeos, amido, alginato, coisas simples que podem dar resultados bem interessantes. Oh, isso é, sim, realmente é uma abordagem muito legal, né? Muito bom mesmo. Tá saindo alguma coisinha aí, aos pouquinhos a gente vai. Confesso que eu sou meio novo nessa parte de polímeros, estou aprendendo bastante coisa também. Não, tá ótimo. Bom, gente, nesse caso, sim, Não fiquem com dúvidas e nem com vergonha, né? o pessoal prefere às vezes escrever no chat do que perguntar pelo microfone, né? Sem problema. A gente deixa a possibilidade das duas formas. E eu vi também aqui que vocês têm uma colaboração com o professor Fabiano Rodenbusch. Ah, sim, sim. O Fabiano já faz tempo já também. O Fabiano eu faço essa parte das biomoléculas para ele aqui. A gente mede essa parte de interação com biomoléculas, né? Como ele tem todo o artifício aí da fotofísica, tudo que ele tem dessa formação, né? Então ali o Fabiano, ali o Diogo, o Paulo Schneider, tudo que são tudo remanescentes aqui de Santa Maria, né? O Fabiano não, mas a maioria ali do pessoal da orgânica da URGS é tudo cria da UFSM, então é tudo de casa já, a gente já conhece, né? Ah, Mas, legal. não, tá, é ótimo, ótimo. Bom, professor, acho que então encerramos. Tá, não, e qualquer coisa tem meu e-mail lá, meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver também interesse de conhecer aqui, quiser fazer alguma coisa, colaboração, estamos abertos aí para novos Perfeito. caminhos. Muito obrigado. Eu agradeço pela disponibilidade, né, pelo seu Eu tempo, agradeço. por palestrar para a gente. Bom trabalho. Muito obrigado, Eduardo. Mais uma vez, obrigado por tudo aí. Ah, Certo? imagina. Ficamos à disposição, então. Tá Boa bom, tarde então. para todo mundo, então. Tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.